Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 15ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. A CEIP, Coordenadoria de Educação Infantil e Primeira Infância, pensou esse momento com muito carinho e que tem como tema o mundo das infâncias, os letramentos e as formas de viver. A nossa roda de hoje, intitulada As Referências e os Diferentes Sujeitos, conta com a participação da professora Adriana Ojeda e do professor Marcelo Fernandes, nosso coordenador na CEIP. Mas antes de passarmos o bastão para o professor Marcelo, teremos agora um momento de sensibilização com o texto de Thaís Romero. Em todas as escolas do mundo, deveria ter um cartaz na porta dizendo assim: sem amor não entre. Foi mais ou menos isso que disse Jorge La Rosa. Sem amor não entre. Tão simples, tão óbvio, tão provocador. O que é a escola sem amor? O amor pelas pessoas, o amor pelas delicadezas, pelos encontros, pelas interezas. O amor pelas histórias, pela arte, pela natureza, pelas palavras, pela poesia e pelas descobertas. E isso nada tem a ver com amor romântico ou romantizado. La Rosa fala do amor que tem a ver com respeito, compromisso, coragem, atenção, dedicação, presença e verdade. Porque sem amor, do que é feita a escola? Sem amor, a escola é feita de nada. Olá, é um prazer iniciarmos mais um bate-papo na nossa 15ª JPEI. É importantíssimo esse momento para nós e é um prazer imenso estarmos com vocês, que fazem a educação acontecer. Todos os profissionais da educação infantil, com todas as nossas crianças, fazendo acontecer junto com elas as nossas infâncias. Temos aqui os nossos convidados. Luciana. Olá, sou Luciana Rocha, gerente de intersetorialidade e componho a equipe da CEIP, da Coordenadoria de Educação Infantil e Primeira Infância. Nossa querida Jéssica. Olá a todos e todas. Sou Jéssica Araújo, sou integrante da Gerência de Educação Infantil, junto à CEIP, e também professora da pré-escola numa unidade da nossa rede. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa querida Michele. Olá, sou a Michele Mendes, diretora do Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Norma Andrade Nogueira, na 7ª CREA. E nossa querida Paula. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Paula Martins, gerente de Educação Infantil da rede e acompanho a Coordenadoria de Primeira Infância. Agradeço a vocês. E para brilhantar o nosso bate-papo, hoje nós temos a professora Adriana Ojeda, professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em educação, psicóloga, pedagoga, mestre e doutora em educação pela UF, especialista em alfabetização pelo FRJ e educação infantil pela PUC. Arte educadora pelo Ateliê Hélio Rodrigues e formada em expressão corporal pela Escola Angel Viana. Coordena o Grupo Frestas, Formação e Ressignificação do Educador. Saberes, arte, troca, sentidos. Vinculado ao NINA, Núcleo Infância, Natureza e Arte, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Integra a Rede Diálogos, rede internacional de pesquisa, atividades colaborativas que reúnem pesquisadores de vários países. Atua no Programa Nacional de Leitura e Escrita, nosso querido LEEI, compondo a equipe de formadores estaduais, programa em parceria com o MEC e as universidades federais, que o município do Rio de Janeiro, com vocês, pactua, né, entendendo o nosso compromisso com a criança alfabetizada. Adriane, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você conosco na nossa 15ª JPEI. Tá? Eu agradeço também muitíssimo e acho que a gente vai aí conversar bem, ter uma boa troca. Adriane, eu sou o homem das provocações. Eu provoco a todo tempo, né? Assim, porque eu acho que a provocação ela nos tira daquele lugar, dessa certeza que a gente nunca vai ter.
né? A gente nunca tem a certeza, ainda mais no campo da educação e principalmente no campo das infâncias. Eu queria começar te provocando nas tuas pesquisas, no que você se debruça, no que você se dedica. Como você vê essa infância do hoje, essa infância do agora, essa criança que é, e ao mesmo tempo parece que a gente não sabe mais quem é? Eu adoro ser provocada. Primeiro porque eu acho que esse é um princípio, né, de ser educador, de ser formadora, de ser educadora. É estar sempre aberta a se deslocar, né, não ter as certezas muito prontas, as respostas muito prontas. Por isso também, né, as respostas elas também não são definitivas, elas são provisórias, mas elas cumprem, de certa forma, também o papel de fazer com que a gente reflita sobre os tempos que a gente vive. Então, pensar a infância hoje é, primeiro, lembrar que a gente não tem infância como um conceito único. A gente tem conversado muito sobre isso na nossa formação de professoras e professores, né? Entender a infância como múltipla, que está sempre, é sempre fundamental considerar o contexto em que as crianças vivem, os tempos em que as crianças vivem, a sua realidade sociocultural. Então, pensar a infância hoje é pensar uma infância que é múltipla. Eu não posso dizer, por exemplo, que a criança que vive num centro urbano, com todos os desafios dos centros urbanos superpopulados, com pouco acesso às ruas, crianças que precisam ser mais tutoriadas, né, vigiadas de certa forma, que têm menos circulação pela cidade, de uma criança, por exemplo, de uma zona rural, ou de várias, né, a gente pode, mesmo a zona rural a gente não pode colocar como uma experiência única. Então, pensar a infância é pensar uma infância que precisa ser sempre remetida a um contexto mais amplo. Mas eu acho que a gente tem um desafio também que, claro, né, considerando todas as diversidades, os contextos das urbanidades e sociais, enfim, históricos, a gente tem também um tempo que nos provoca a todos refletir sobre não só sobre a infância, né, sobre os adultos que nós somos. Perfeito. E são muito atravessados pelos tempos, todas as situações que a gente vive, as pandemias, as questões ambientais, as questões de tecnologia. Acho que são temas aí que atravessam pensar a infância hoje, né? Você trouxe uma questão da pandemia, né? E há um tempo eu venho muito, aliás, desde a pandemia eu me sinto muito provocado, né, por esse momento mundial, ao mesmo tempo histórico, de que mundo foi esse que a gente reconfigurou, que foi reconfigurado para a gente sem a gente perceber, e o como a gente ainda está aprendendo a lidar com esse mundo, né? Ao mesmo tempo que eu olho para essa criança, e aí quando você fala, né, dos diferentes territórios, dos diferentes olhares, né, isso é uma coisa que me toca muito, né? Eu gosto muito da discussão sobre o sujeito, e esse sujeito que nunca está pronto, porque a gente nunca está pronto, né? A gente é sempre um porvir. Te provocando um pouquinho ainda, né, como você coloca sugestões, né, se cabe dizer a palavra sugestão, não sei nem se cabe, mas para o público que está nos assistindo, nossos profissionais, né, nossos professores, nossos agentes, nossos diretores, todo mundo que convive ali nas nossas unidades com as nossas crianças, né, muitas vezes o dia inteiro, né, as nossas crianças elas se referenciam conosco, nós somos esses adultos que elas mais se referenciam, muitas vezes. Como você vê esse nosso papel, né? Esse papel de um adulto que é profissional, que está se constituindo, mas que é referência para essa criança, nosso compromisso, nosso dever, né? E aí dever muito entre aspas, né? Um dever muito entre aspas. Mas esse nosso dever enquanto alguém que está ali nessa relação com a criança. Como você vê isso pós-pandemia? Como você sente isso agora? A gente vai mencionar a pandemia, mas eu acho que isso é uma questão que atravessa a educação desde sempre para mim, que é amplificar a nossa capacidade, nossa possibilidade de escutar. E escutar não só, né, o que a criança diz, mas os interesses que se manifestam pelo movimento, pelas expressões, pelos outros modos de dizer das crianças, especialmente as crianças da educação infantil, né? Se a gente pensar tanto nos bebês quanto as crianças que ainda estão construindo essa possibilidade de se expressar oralmente, elas vão dizer com gestos, com choros, com os movimentos, com esse corpo. Então, escutar, Marcelo e colegas, me parece um princípio fundamental para a gente construir uma relação, de fato, de abertura. E escutar tem a ver
com escutar, como eu disse, o que dizem os corpos, mas escutar também as comunidades, aquilo que acontece naquele território em especial. Eu não posso ir com nada muito fechado se eu não conheço aquele grupo, aquele contexto. Então, se a gente pensar em sugestão como algo fechado, realmente não cabe. Mas sugestão como princípio, eu acho que é convidativo. Qual é o princípio? Escutar. E, a partir da escuta, construir um cotidiano significativo, que faça sentido para os adultos e para as crianças que ali convivem, né? Se deixar, a gente vai ficar falando só sobre cada pergunta, dá para falar 1 hora. Então, você me olha com aquela cara de vamos mudar o tópico, senão a gente fica. Já já eu passo para as nossas meninas que estão aqui também com a gente, mas você falou agora desse escutar, e o público, né, que já está acostumado comigo, com formação, com conversas com a SEIP, com várias situações, eu sempre trago muitas experiências, tanto quando vou às unidades escolares, mas também desse meu mundo, né, porque o meu mundo é o mundo das crianças. Eu não me permito outro mundo, né? Independente da função que hoje eu ocupo, o meu amor, a minha dedicação, o meu olhar para a criança, ele é meu. Não é a educação que me deu isso. Claro que a educação ela melhorou, mas isso é do Marcelo ser humano, né? Da minha escolha. A minha visão de mundo é olhar o mundo tentar olhar esse mundo pelo olhar da criança. E há 2 meses eu fiz aniversário e um amigo me liga para me dar os parabéns, e eu, numa agitação no dia, deixei no Viva Voz. E ele está falando comigo, eu sei que ele não tem filho, e estou ouvindo um bebê, sabe? Mas um bebê muito agitado, e balbuciava. Eu falei, que bebê é esse que está aí? Foi o que mais chamou a minha atenção, e por isso que eu trago a questão da escuta. Porque a escuta, ela precisa, quando a gente fala de escuta sensível, é o nosso corpo todo está nessa escuta, né? E aí eu falei, que bebê é esse? Ele falou, que a minha amiga deixou a bebezinha dela aqui um instantinho e precisou ir à rua, porque no dia estava chovendo, e precisou ir à rua. Eu falei, então para de conversar comigo, eu já recebi meus parabéns, e dê atenção a ela, porque ela está conversando e você está deixando ela falando sozinha, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade ainda, porque isso é histórico, né? A fala, ela é oralidade, é a palavra dita, é o que você fala, é o que, no nosso entender, principalmente capitalista, o que é compreensível. Só que os nossos bebês falam, né? Os nossos bebês se comunicam, os nossos bebês sentem, os nossos bebês se expressam, os nossos bebês estão aí para se comunicar com a gente. É a gente que precisa aprender a se comunicar com eles desse lugar onde eles já ocupam, né? Então, por isso, quando você trouxe essa questão da escuta, eu me lembrei que, para mim, foi um momento muito, muito, muito feliz do dia do meu aniversário por conta disso. Aquele barulhinho, sabe? Aquela coisinha gostosa, aquilo que é da criança. E que, em alguns momentos, obviamente, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, tá? Meninas, vocês trazem contribuições agora com a gente, com a professora Adriane? Posso? Michele? Então, Adriane, fiquei pensando aqui, né? E esse sujeito docente, esse sujeito que tem a trajetória dele escolar mesmo, marcada, né, por essa fragmentação, por essa dissociação, né, e traz essas marcas para as crianças, né? E como a gente pode intervir? De que forma, né, que o trabalho, né, o nosso trabalho enquanto gestor, estou falando do meu lugar de gestora, né, de fazer essa ponte, né, para que esse docente possa guardar, né, ressignificar essas marcas, ressignificar essa história e conseguir falar com essa criança, se comunicar com essa criança, com o corpo dessa criança, né, da forma com que ela se comunica, que ela se expõe. Como é que a gente pode... deixa uma fala para a gente. Adorei a sua pergunta, Michele, porque isso tem a ver com uma das questões que o nosso grupo de pesquisa mais tem se debruçado, que é pensar, eu não posso ensinar a amar aquilo que eu não amo. A gente fala, vamos trabalhar a formação do leitor, mas o próprio professor muitas vezes não abre um livro. Deixa eu grifar isso, que eu digo que eu roubo as palavras das pessoas, mas eu dou crédito. Mas eu sou um ladrão honesto. Amei isso. Eu não posso ensinar a amar aquilo que eu não amo, né? Já estou trazendo para mim. Não é possível, mas assim, é isso. Devo ter roubado também de algum lugar, Marcelo. Então a gente vai... São belos roubos, né? São roubos, na verdade, de apropriações de palavras que nos tocam, de ideias que nos tocam. Então, pensar que eu não posso, por exemplo, trabalhar com um professor a partir de um princípio autoritário, como gestor ou o que seja, e dizer para o professor que ele seja acolhedor com a sua criança, sendo que ele não é acolhido. Então, quem cuida de quem cuida?
que escuta que a gente abre também para esse professor, para essa professora. Maravilhoso. E aí, nos espaços de formação, por que não trazer para os espaços de formação experiências desse campo mais sensível, que abram essa percepção de si próprio, da sua corporeidade, da sua potência criativa, né, da sua potência leitora. Como é que eu vou trabalhar com a criança, a corporeidade dela, se eu não sento no chão? Eu falo com isso, gente, eu tenho estudantes de 18, 19 anos que eu peço para sentar no chão, não dão conta, sentem dor, a coluna curva, porque esse corpo está anestesiado, esse corpo está cada vez menos em movimento. Então, pensar a formação é convidar esse professor, essa professora, para se experimentarem naquilo que eles também propõem às suas crianças. Né? É porque quando a gente fala, né, do corpo da criança, o corpo fala. Né? Como é que a gente vai conseguir fazer essa leitura desse corpo, dessa criança que fala, se a gente não tem, né, se o professor, né, tem essa bagagem que não tem não tem a própria leitura, né, e não consegue fazer esse movimento? Desafios para a formação, que também é uma formação muito sentada, né? A nossa graduação, se bobear, a gente passa 5 anos sentado olhando para o pescoço do colega da frente. A nossa história de educação é essa, nossa né? História. Nossa história de educação é alguém que fala e alguém que eu preciso parar, olhar para ele, escutar com o corpo no comportamento que ele espera que eu tenha. Né? Porque ele tem uma perspectiva do meu corpo. Eu preciso estar sentado, olhando para ele e fazendo nada além. Porque aprender assim, é estar imóvel. Assim nos foi ensinado, só que a gente tem a grande beleza e o grande desafio de romper com barreiras, e aí o nosso desemparedar, que eu tanto tenho insistido, né? Esse desemparedar de tudo, não somente da natureza dentro dos nossos espaços, assim que possível, mas esse desemparedamento social, cultural das nossas práticas e das nossas histórias, né? As histórias que nos constituíram. Salve Leia Tiriba presente, no desemparedar. Meninas. Ouvindo aqui, né, todo esse pensamento, essa reflexão, e falando do professor, que a gente tem um lugar que também é desafio. Né? Se a gente pensar que a gente escuta o tempo inteiro, que a gente tem que saber dividir razão e emoção, né? Como se a gente não fosse um corpo. Né? Então, sair desse lugar de controle, porque a gente tem essa necessidade do controle, da disciplina, né? E a gente perde momentos maravilhosos de escuta. E aí a gente fala assim para o aluno, com a criança, quando chega, né? Agora entrou na escola, tristeza, birra, aqui não é o lugar, né? Só que a gente não consegue separar, é impossível fazer isso, né? Então, assim, mas isso é muito pelo que a gente se constituiu mesmo, no que a gente escuta a vida inteira, né? E realmente a gente ter esse cuidado de não ficar só reproduzindo, né? Então, realmente é um desafio bem grande para a gente. Meninas? Quando você traz a perspectiva das experiências, né, a gente nos faz pensar que a gente, na nossa formação inicial, a gente não passa por essas experiências. Né? E aí é o que você trouxe lá no início do seu papo, da sua conversa com a gente hoje. Como é que a gente cria oportunidade de diferentes experiências com essas crianças se não nos foi provocado essas diferentes experiências, né? A nossa formação inicial, que é a formação do professor, né, desse docente, ela é uma formação muito cartesiana. A gente tem esse cartesianismo e quando a gente vai, e aí eu vou trazer até fazer uma interlocução com a pergunta da Mi, que ela fala, a gente tem esse tempo que nos é colocado enquanto política, enquanto organização de fluidez, de caminho para essa criança, mas a gente precisa entender que cada criança passa por experiências completamente diferentes e a gente, enquanto professor, precisa entender que a gente está ali para fazer essas validações, para ampliar esse repertório das experiências. Porque a gente, essas diferentes aprendizagens e essas diferentes experiências que acontecem dentro ali daquele espaço, essas crianças não precisam estar sentadas, porque às vezes você está falando e você está cantando, e cada um vai experimentar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito de maneiras diferentes. E a gente, professor, né, a gente, enquanto esse docente, referência, esse adulto referência, às vezes a gente não consegue nem identificar isso.
porque a gente fica tão envolto com outras questões, né? E aí é a turma do lado, é o horário que tem que descer para o lanche. Você está tão envolto com esse tempo, com essa temporalidade que é marcada nas unidades, nas nossas escolas, que às vezes a gente perde, sabe? A gente perde esse time de viver com eles, de estar junto com eles. E o quanto isso é importante, né? A gente poder falar mais sobre isso. Acho que eu vou pegar o gancho da Paulinha, né, e devolver essa pergunta. Como é que a gente subverte, professora Adriane? Como é que a gente consegue olhar esse cotidiano da educação infantil, que é tão plural, e pensar também na integralidade do corpo, que não é só uma escuta do ouvido, não é só olhar da observação, mas é também sentir de outras formas, através do choro, dos sentimentos, do olhar e tudo mais. Eu acho que pensar o cotidiano é sempre um desafio, porque é óbvio que a gente tem alguns marcadores. Tem momento que você precisa organizar as crianças para os momentos de refeição, os momentos de higiene, isso faz parte, né? Então, quando a gente fala de escutar os tempos e ter uma relação com o tempo menos acelerada, diz respeito também a como que a gente vai fazer a gestão desse tempo. Porque eu acho que nós, adultos, também colocamos, e aí lembro o que Marcelo começou falando, eu não gosto das coisas muito já formatadas. A gente ainda tem, isso eu trabalho com educação há muitos anos, não preciso dizer quantos, mas são muitos. E eu sempre Começou ontem. Outro dia, né, no tempo de vovô garoto. Mas eu sempre escutei muitos quando a gente trazia alguma... A gente, como grupo, coletivo, trazia alguma proposta, alguma coisa diferente que dizia a respeito a mudar, seja a rotina, seja o espaço. A frase clássica, isso não vai dar certo. Mas a gente sempre fez, não sei como. Nós temos uma tendência, e acho que na educação isso tem uma marca importante, a conservar, a achar que não, sempre foi assim, terá que ser assim. Então, eu acho que a gente pode se colocar num lugar, e aí eu volto a dizer, eu não estou sendo romântica de dizer que é simples, com turmas cheias, com tempo restrito, mudar a forma como o tempo é organizado. Mas eu acho que é possível pensar e refletir sobre esse tempo coletivamente de forma que ele seja mais a nosso favor. A nosso favor, que eu digo, o que é prioridade? Que a criança coma com tranquilidade ou ela coma com velocidade porque tem 15 minutos? Então, que o tempo seja maior. Mas vai gastar tempo comendo. É gastar tempo? Comer também não é uma experiência de aprendizado? Porque a gente está acostumado a pensar que tudo que diz respeito ao corpo é alguma coisa, é o que você tem que fazer rapidinho, para fazer a coisa que importa. Os chamados trabalhinhos. Ali, sim, são as atividades importantes. Então, banho rapidinho, comer rapidinho, tudo que diz respeito a corpo. Por que não entender que o tempo ele precisa ser menos acelerado? Estamos todos muito adoecidos e adoecidas com essa velocidade, em que a gente tem que produzir o tempo inteiro, em que o nosso tempo nunca dá para nada, e a gente acaba reproduzindo com as crianças essa lógica de um tempo, sem respiração. Então, se convidar, acho que uma primeira coisa é pensar, vamos pensar nos nossos espaços, no nosso tempo. É possível organizar com o nosso coletivo outros modos de gestar esse cotidiano, esses espaços? Circular mais nos espaços que a gente tem? Tem limites, sempre tem. Talvez o espaço não seja adequado, não seja suficiente, sejam muitas crianças, mas há possibilidades. E eu estou falando disso não de teoria, de já ter experimentado muitas possibilidades. Coisa básica do tipo... Vamos nos servir na hora do almoço. Aí a primeira vez que eu propus isso numa escola que eu trabalhei muito tempo. Vamos fazer, crianças pequenas, vamos botar uma mesa com as coisas e eles se servem. Não vai dar certo. É a primeira frase que eu escuto, sempre. Não vai dar certo, e eles vão jogar tudo, não vão comer nada. Não só deu certo, como foi incrível a maneira como as crianças começaram a se comprometer com aquilo que elas comiam. Porque, claro, aquilo era uma conversa. Vamos botar... Cada um bota uma colher, se você quiser mais, você bota depois. Tudo também era conversado. Então, eu estou aprendendo aí sobre a minha capacidade de administrar a minha fome, perceber o que eu quero, o que eu não quero, qual o sabor daquilo, aquilo eu gosto mais, aquilo eu gosto menos. Perceber a própria mecânica, né? O que é servir. Eu não preciso fazer atividade de pinça, coisa que a gente cresceu ouvindo. A criança tem que fazer atividade de pinça. Que atividade de pinça, gente? Se eu estou mexendo...
com uma pedrinha, se eu estou usando uma colher, se eu já estou trabalhando todas essas coordenações em uma situação significativa. Não estou criando artificialmente uma situação para trabalhar o movimento de pinça. Eu estou ironizando, gente, mas é porque eu não aguento mais trabalhar o movimento de pinça, Por que Marcelo. a gente riu, Adriane? Acho que tem uma história longa aí. Você falou coisas assim que você revirou a minha cabeça aqui nesse, né, esse ano que a gente volta à educação infantil e fala a gente, a equipe. Né? Que eu estive um momento, aí depois fui coordenar outras equipes e retornei esse ano à frente da educação infantil e da primeira infância. Eu tenho feito muitas formações, né? Com diretor, com professor articulador, com coordenador pedagógico, com os professores que estão com as crianças, porque eu acho que é fundamental eu estar com os profissionais que estão com as crianças. Né? É porque eu vou ensinar, não, eu vou aprender. Eu vou aprender, né? Eu vou aprender com quem está com a criança, 200 dias letivos, muitas vezes, a grande maioria das vezes, 8 horas diárias. E esse movimento da pinça, né, que a gente fala, eu sou muito marcado ainda nas redes sociais, nas minhas redes, com algumas atividades. E aí eu falo muito assim nas reuniões, gente, se eu não acho legal, eu não vou curtir. Porque no momento que eu curti, eu estou endossando aquilo, e não dá para você estar à frente da política pública e endossar uma coisa que você não acha legal, né? E aí, a gente lembra muito desse trabalho, cola feijão, cola arroz, cola barbante, e a justificativa é o movimento da pinça. E nas reuniões eu tenho dito muito sobre isso. Gente, a gente faz o movimento na pinça quando a gente segura o lápis, quando a gente segura o garfo, quando a gente segura a colher. O nosso corpo está nessa relação. E maravilhoso quando você traz o exemplo do alimento. A gente sabe que a nossa rede é muito diversa, gente, né? A gente nunca generaliza a nossa fala. São 910 unidades que atendem o público da educação infantil, o público da primeira infância. Creches, EDIs, escolas com pré, pouquíssimas escolas ainda com maternal, mas com a creche. Então, cada vivência vai ser única, né? Quando a gente fala, eu acho, quando a gente fala até sobre a sugestão, sobre o exemplo, a gente não está ditando como regra, mas é óbvio, né, que numa circunstância, numa escola de ensino fundamental, a escola que tem educação infantil e vai até o 9º ano também, primeiro e segundo segmentos, a gente sabe que a gente precisa de uma negociação muito mais forte, muito mais incisiva, para fazer valer essa educação infantil, que sem perceber, não por escolha, eu posso deixar no cantinho. Né? Porque este mundo capitalista, ele me cobra desempenho, ele me cobra, né? Ele me cobra resultado, ele me cobra um monte de coisa, e é a política do mundo. A política do mundo é essa. Né? O jogo está posto, o jogo está por aí. Com a educação infantil, a gente consegue reconfigurar muita coisa. Consigo, né? E aí a gente já tem algumas unidades que vivenciam, né? A criança vai lá, se serve. E quando você fala, né, da relação dela com a comida, a gente tem colocado isso também como uma relação social, né? Porque muitas vezes a gente acha que a relação social está aqui, só entre os humanos, só entre os orais, eu tenho a minha comunicação social com a minha caneca, entendendo a função social dela, eu vou ter a minha comunicação social com o alimento, eu vou entender que eu gosto muito de beterraba, mas de repente a moela, eu vou colocar só um pedacinho que eu já não gosto tanto, e aí a gente vai negociando, né? Eu acho que quando a Jéssica faz a pergunta, e também, né, a Paula, se eu não estou equivocado, ela, corroborando com a pergunta da Michelle, ela fez algumas questões, eu não consigo entender hoje a educação como um todo, né? Mas principalmente a educação de infância, se eu não estou predisposto a negociar. E aí eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, né? Que negociação é essa? Como é que isso rola? Né? Como é que a gente pode pensar de que eu estou saindo desse lugar que eu sou o dono da verdade, mas eu estou dando chance à minha criança, eu estou lá ouvindo, negociando, ela entendendo o que é democracia no momento que ela também está sendo respeitada. Como é que é isso, Adriane? Eu acho que tem a ver com tudo que a gente tem conversado, porque, tradicionalmente, a gente acaba tendo muito incutido em nós a ideia de um educador que é aquele que vai ser responsável pelo controle, pelo disciplinamento, pela condução. Então, as crianças, elas são tuteladas demais, né? E normalmente trabalha sempre pensando no grupo de uma forma homogênea, então todos fazendo as mesmas coisas, claro que com muitas experimentações diferentes. Mas eu acho, Marcelo, que o desafio é sair desse lugar de um adulto que tem o papel de controle para um adulto que tem de papel de relação.
sabe, eu ia falar mediação, mas eu não gosto tanto da palavra mediação, porque mediação parece que tem sempre alguém ali. Não, você está no meio, você não está mediando, você está A gente ali. tem falado muito sobre interlocução, né? Sobre esse momento que você Interlocução é uma boa palavra também. A gente tem Eu estou falado na muito sobre relação, interlocução. e a relação supõe escutas, diálogos, negociações, acordos. Claro que eu, como adulto, não porque eu vou controlar, mas porque eu sou mais experiente em algumas coisas e eu vou ter a responsabilidade de preservar, de cuidar do bem-estar da criança, da saúde, eu vou saber quais são os limites que cabem a mim só. E a criança não vai não vou negociar que você vai brincar com a faca. Não tem negociação, né? Tem negociação que não tem. Isso aí não rola, você não vai brincar com a faca. Mas eu posso negociar um pouco tempo. Eu não quero dormir, mas está na hora de dormir. Mas aquela criança não tem necessidade de sono como as outras. Eu preciso obrigar ela a ficar deitada. Parece que você anda pelas minhas reuniões, hein? Você tem andado aí, tô achando alguma questão, você tá me vigiando. A gente está aqui pensando em infância, pensar a infância dessa forma, né? Entendendo O a infância bendito como horário feito do de direito. soninho. Mas eu não tô com sono. Fecha o olho e dorme que o sono chega. A gente ainda diz que o sono chega. Nós não temos o sono, mesmo adultos, isso é tão variado. Então, acho que, Marcelo, o desafio é abrir mão desse lugar do controle, sem abrir mão do lugar de autoridade. Autoridade não é autoritarismo, eu sou uma autoridade. Perfeito. Você falou sobre isso, né? Um tempo atrás eu cheguei numa unidade que eu tenho ido ver também, né? Sempre digo isso, eu só vou saber de infância se eu estiver perto de criança. Eu não vou saber de infância encastelado lá na secretaria, né? Sei de infância, mas estou encastelado. Eu sei de uma infância do Google. Eu não sei de infância. Eu preciso sentir criança. Cheiro, toque, como quer, como não quer. E tem sempre um movimento de muito respeito nessa negociação. E aí, um tempo atrás, eu estava numa unidade escolar de fundamental com pré. Aí eu fui visitar as turmas de pré e falei, com licença, crianças. Aí as crianças olharam para mim e falei, posso entrar? Aí elas, pode. Eu sou o tira no jardim da infância, né? Eu sou aquela coisa assim, enfim. Aí a professora vira brincando e fala assim, eu queria ver se eles não deixassem. Eu falei, eu não iria entrar. Falei, eu não sou da rotina delas, eu sou aqui um visitante, né? Porque até isso a gente precisa pensar, que adulto é esse da rotina e que adulto é esse que não é rotina, mas ele é um episódio, ele é um evento, né? E aí chego, só que anterior a esse processo na unidade, um menininho que me chamou muita atenção, ele fala assim, você sabia que a minha avó passou mal hoje? E aí sabe quando você sente que ele precisava falar sobre aquilo? Aí eu me abaixei perto dele, eu falei, me conta, o que aconteceu? Ele, não, a minha avó foi sair para comprar um lanche e ela passou mal. A angústia dele em dividir aquilo, né? Porque, às vezes, óbvio, parece meio romântico o que a gente fala, porque não é fácil você parar com 29, com 30, com 25, com crianças. Independente de criança com ou sem deficiência, as crianças são diferentes, né? E trabalhar com 29 diferenças não é fácil. Você parar para ouvir 29 diferenças ao mesmo tempo, não é fácil. Até isso a gente precisa negociar, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa negociação que passa por uma autoridade, mas que não é autoritária, né? Eu preciso dizer, olha, eu não consigo, Marcelo não consegue ouvir 29, o Marcelo agora só consegue ouvir 2. Então, eu preciso, sim, que vocês fiquem calmos um instantinho aqui, que tenha silêncio, para que eu possa ouvir os seus colegas. Eu tenho uma dificuldade absurda de falar com pessoa falando junto comigo. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Então, eu estou dando reunião, começou o falatório, eu paro. Aí, quando as pessoas percebem, eu volto. Nossa, eu não consigo. Como se você for falar, eu vou parar e vou te ouvir. Eu acho que é a premissa das relações, né? E isso, se a gente consegue negociar com as nossas infâncias, a gente está num passo aí bem bacana para dias melhores. Para, literalmente, dias melhores, né? Paula, quer falar? Eu quero. Então, vamos lá. Adriane, a gente inicia hoje o papo, né, com um texto da Thaís Romero, que diz que, sem amor, a escola é feito de nada. E não é, quando ela traz esse texto, não é desse amor romantizado. Fala um pouco sobre isso. Ai, que tema bom, né? Essa conversa tá boa, né, gente? E a Thaís, né, até quando Paula traz isso, né, que até a gente ouviu, ela também cutuca, né? Ela também provoca. Ela é do nosso time. Ela sai provocando, ela joga umas coisas assim e sai correndo. E deixa a gente lá todo revirado. Aí eu lembrei do livro da Bell Hooks, que fala sobre amor, do Paulo Freire, nessa perspectiva da amorosidade. Eu acho que amar é muito difícil.
A gente fica falando de uma forma muito romântica do amor, mas você trabalhar no princípio do amor é muito difícil, porque o amor supõe respeito, supõe abertura para o outro, supõe capacidade de negociar. Então, o amor que a gente, o que é o amor? É um sentimento? Amor, para mim, é uma atitude. A atitude da amorosidade tem a ver com a maneira como você abre espaço para a diferença, como você se mobiliza para escutar aquilo que o outro precisa, aquilo que faz o outro sofrer, aquilo que faz o outro se alegrar. Então, se interessar pelo outro. Então, realmente não dá para pensar numa escola em que você não tem interesse pelo outro, né? E se estabelecem nas relações, né? Que é algo que a gente tem essa visão, né, desse amor, que é algo, eu amo, estou chegando, estou amando. Não, ela vai sendo construída, ela vai sendo estabelecida com as relações, né? E a gente fala tanto dessa educação infantil, que é das relações, que é desse tempo que é do parar e do ouvir e do perceber o outro, desse olhar de perceber o outro, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar esse amor, não nessa questão romantizada, mas essa questão que é construída, que ela é uma relação, que ela vai sendo estabelecida, que ela vai sendo conquistada, que ela vai sendo mediada, que ela vai sendo, enfim, que ela vai sendo negociada ali, né? Que acontece ali naquele ambiente. Eu acho que é muito mais fácil a gente atuar na contraposição do amor, no revide, na hostilidade. A gente tem exemplos disso o tempo inteiro. Então, a amorosidade é um desafio também de uma certa atitude militante, sabe? A amorosidade como princípio relacional, como aquilo que vai estar presente na maneira como eu me relaciono com as crianças e com os adultos, com os colegas. Porque o ambiente seja saudável, né, no sentido, com muitas aspas, né, é preciso também que essa amorosidade ela esteja aqui entre nós que trabalhamos com as crianças. Porque são muitas vezes o que acontece cai uma criança, essa criança não é minha. A criança não é minha, a criança é de todo mundo. Ela pode não ser da sua turma, mas ela caiu na sua frente, ela é sua. E quando Paula traz, né, e você falou com muita boniteza, né, o nosso amor ele precisa ser político. Ele precisa ser um amor militante, ele precisa... Ai, gente, viu? Ela está dizendo que eu estou respondendo. Mas eu acho que talvez ainda seja provocação, Adriane, desse amor que só ele vai poder mudar alguma coisa, que não é o romantizado, mas é assim, eu posso, ele também pode. Eu tenho direito, ele também tem. Eu quero, ele também quer. Sonhar é importante, né? Eu acho que é o amor do sonho. Eu acho que perpassa por aí. Não sei, eu acho que eu respondi. Sabe por que eu falo que é resposta? Porque eu posso ter como um princípio de amorosidade, politicamente falando, como uma militância, como uma atitude, mas não quer dizer que você vai... Eu tenho minha orientadora falava, amigos de tomar banho junto. Você não vai ser, talvez, minha amiga de tomar banho junto. Mas eu vou te tratar com esse princípio de amorosidade. Mas a gente pode ter mais afinidade, depende com você, eu vou para night, sei lá, vamos tomar um chopp. Com ela, eu vou tratar ela com esse princípio de amorosidade. Não quer dizer botar todo mundo no mesmo lugar. Eu vou ter as afinidades, vou ter as proximidades. Tem pessoas que nos dão muito trabalho amar, né? Opa! E o amor precisa ser corajoso, né? O amor, esse amor político, acho que qualquer amor precisa ser corajoso. Mas esse amor que eu estou dizendo, esse amor que eu estou aqui reverberando, não sei, que eu ainda estou construindo algumas coisas, ele demanda muita coragem, né? Porque ele é do sim e do não. Porque você também vai dizer o não. É não, não é agora. Né? Como a minha máxima, que eu digo muito nas reuniões, olha, se der para a gente sair daqui e todo mundo comer pizza, é maravilhoso. Mas se não der, também não foi o objetivo da reunião, não. O objetivo da reunião é esse aqui. Né? Porque senão parece que você tem que estar numa incessante busca de agradar, porque o amor é agradável. Não, o amor incomoda também. O amor é conflito também, o amor é desarmonia também, o amor é esgarçamento também, o amor é você puxar a tua corda de lá e eu puxar minha corda daqui também, o amor é a gente ceder. Porque senão parece que a gente fala desse amor, e eu acho que isso na educação, eu acho que em algum momento a gente se perdeu dessa coisa, ai, tadinho, vem aqui no meu colo. Pode ser que o dia seja do tadinho, vem aqui no meu colo. Mas pode ser naquele momento, não, agora eu não tenho como te dar colo, e isso não quer dizer que eu não estou amando. Né? Isso é muito importante a gente parar, porque quando a gente fala desse autocuidado nosso, a gente precisa também se reconhecer na relação, seja ela qual for, também na relação com as nossas crianças. Meninas, alguma questão? Michele? Então, esse amor, eu
penso muito sobre isso, né, nessa questão do afeto. E que a gente também não pode achar que você está ali só por causa do afeto, que a gente tem sim, o professor tem que se capacitar, a gente tem que estar nesse movimento de busca, de formação. Mas esse afeto, esse amor, eu acho que o princípio dele, não de uma forma... Ele não pode ter esse sentido romântico, mas ele precisa ser respeitoso. Eu acho que essa palavra respeito, ela vai de muito encontro a isso, a esse amor, que ele precisa ser respeitoso, eu preciso me doar, eu preciso saber o que aquela criança precisa, né? Eu preciso respeitar, enquanto gestor, os meus professores, respeitar o tempo, respeitar os espaços, eu preciso respeitar aquela criança, eu preciso fazer esse movimento. Então, eu acho que essa questão do amor e do respeito, eu acho que elas meio que se unem ali, né? Que se fecham ali. Michele falou uma questão que eu acho importante a gente frisar. A gente não está falando daquele amor romântico, professor é vocação, ser professora é uma doação de si mesmo, embora seja em alguma medida. Mas é óbvio que o compromisso profissional, que tem a ver com a maneira como você se capacita nem é uma palavra boa, né? Como você se forma, continua os seus estudos, os compromissos que você tem com o trabalho, mas pensar que a amorosidade é alguma coisa que está fora disso é que eu acho que é um equívoco, né? A gente pode entender que essas coisas não só são compatíveis, como são desejáveis de caminhar junta. Amorosidade como princípio, como respeito, como modo de se relacionar com o outro. Não essa amorosidade romântica, quase, né, religiosa, né, quase uma coisa vocacional. Acho que não é desse lugar que a gente está falando, né? Não, com certeza não. Jéssica? A Michele trouxe respeito, né? Como palavra, eu fico pensando também no tempo, nesse tempo das relações, nesse tempo que vem construir a nossa segurança, a nossa confiança, tanto com os adultos, com as próprias crianças. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. Algumas vezes a gente diz assim, nossa, a gente está chegando em julho e essa criança ainda chora para entrar, essa família ainda se sente segura comigo. Como é que a gente pode pensar também que as relações elas não têm esse tempo cronológico marcado, né? No primeiro bimestre eu vou fazer o acolhimento. Marcelo fala muito disso também, né? O acolhimento ele não é um período, ele é um princípio. Então, se você puder falar um pouquinho também disso, desse tempo que também é respeito, né, de alguma maneira. Vocês estão afiadíssimas, é só questão boa. É 2 horas o programa? Não, a gente, infelizmente, daqui a pouco a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa. Então, eu acho que essa questão é fundamental. Primeiro, pensar que acolhimento, foi outra palavra que você usou, adaptação não, você usou uma outra palavra. Tempo, acho que foi a questão do acolhimento e tempo. Crianças, cada semestre, você comentou alguma coisa assim, mas enfim... Eu acho que falar essa questão do marco temporal que a gente tem bimestres, né? Como se as relações fossem dadas por eles, né? Sim, pensar que o acolhimento ele tem a ver com alguma coisa que precisa estar presente o tempo inteiro. Porque numa criança, mesmo uma criança que já está há um tempo conosco, vive uma perda, uma separação, uma doença, um afastamento, ela vai precisar daquele acolhimento intensificado. Porque muitas vezes uma noite mal dormida. Ou uma noite mal dormida, ou uma situação que ela mesma não está elaborando, alguma coisa do seu próprio crescimento, da sua dificuldade que pode estar se expressando na relação com o outro, com o grupo. Então, o acolhimento como um princípio permanente das relações. E aí me provocou a pensar também, Jéssica, quanto nosso tempo também, a gente pensa com relação às crianças, mas é um bom convite a gente pensar, mesmo com relação a gente, o tempo que a gente precisa para se sentir confiante no lugar. Muitas vezes a gente acaba o ano com aquela turma, aí quando vai mudar de turma, fala, que saudades da minha turma antiga. A gente fica também apegado. Então, são crianças novas. Como é que vai ser o tempo de criar um laço com esse grupo? É o tempo, né? O tempo rei, né? Que o Caetano canta tão lindamente. E tem um pouco a serenidade de saber que é um dia, depois outro dia. E o que constitui esse tempo? As experiências que a gente vive juntos. Eu gosto de contar uma história muito rapidinha. Quando eu trabalhava como gestora de uma escola, sempre faltava um professor, né? O que o gestor faz? Ele entra na turma. Era o que eu fazia. Então, eu estava com um grupo de crianças de idades variadas e a gente começou a fazer uma brincadeira. Viramos todos cachorros. Eu era mãe cachorra. E dá comida para o cachorro, e brinca com o cachorro. Naquele dia, passamos o dia. Eram crianças muito diferentes, assim, de 3, 4, 5, mas a brincadeira integrou todo mundo. Porque tinham as cachorras que iam para a escola, tinham os cachorros que só andavam e brincavam, enfim. Aí passou-se o tempo, no dia seguinte eu voltei para a escola,
3 dias depois, não sei, quando as crianças me viram, todas ficaram de 4 e começaram a latir. E eu não comentei com a professora da brincadeira, ela olhou para mim, o que aconteceu? Aí eu falei, é porque nós somos uma família de cachorros, né? Isso foi uma experiência de um dia que a gente passou junto. E aquilo passou a ser um código entre a gente, alguma coisa que nos irmanava. Construímos uma cultura. Então, o tempo é o tempo de criar história junto, sabe? Histórias que vão fazendo com que a gente se identifique uns com os outros, que a gente se sinta próximo, as histórias que a gente inventa, que a gente partilha. Então, pensar esse tempo como um grande criador de histórias e de enlaces, né? A gente falou de tempo, de emoções, de corpo, e a gente pensar na escola, que é esse lugar que a gente vive tantas experiências, né? Então, assim, o que pensar, o que a gente pode possibilitar para essas crianças, para que essa escola realmente seja o lugar dele experienciar, dele viver, né? Dele ter marcas positivas na vida. Então, assim, quanto esse espaço é importante e o quanto o nosso papel, né, social, eu acho que a gente não pensa ainda quanto o nosso papel de professor na vida dessa criança, né? O que a gente está possibilitando eles viverem nesse espaço, né? Então, ser grupo, a experiência de ser coletivo. Sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum, gente. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Se a gente continuar não emprestando lápis porque é o meu, não compartilhando porque é o meu, enquanto esse princípio do o outro é o inimigo, eu tenho que me proteger do outro, a gente vai estar o tempo inteiro em sofrimento né, com os nossos buracos. Se a gente entende que ser grupo, pertencer a um coletivo, é criar laços de pertencimento, de ser coletivo, em que um importa para o outro, é criar história, né? É muito importante para nós, nesse momento, né, da CEIP, com a professora Adriane, que vocês, nas unidades, entendam, né, sintam e troquem entre vocês, né? Continuem as discussões. Pode ser que elas não se encerrem hoje, né? Pode ser que a gente não finalize na nossa unidade essa reverberação, esse incômodo, essa provocação hoje. Mas é muito importante de tudo que a gente está falando, eu acho que vocês são mestres, né? Eu não tenho dúvida disso. Vocês são mestres nessa arte da relação com a criança, de pensar isso a partir das nossas crianças, né? De aproveitar esse momento da nossa 15ª JPI e novos compromissos, novos olhares, novas rotinas, novos roteiros, novos movimentos, reconfigurar, reconstruir, sempre a tempo. Adriane, eu ficaria aqui com você a todo momento, mas quero te provocar, né? E aí eu queria uma provocação assim bem... E aí o lugar da sugestão mesmo, estou assumindo esse lugar, tá? Tipo, é isso. Eu, Adriane, acredito que seja isso. Por que eu estou falando isso? Pelos teus estudos, pela tua pesquisa, né? Porque é uma pesquisa que ela é viva, ela acontece. Essa tua pesquisa com a arte, essa tua história com a arte, essa tua relação com os ateliês, como a gente pode propiciar nos nossos espaços, nas nossas salas de atividades, nos possíveis cantinhos que a gente venha a ter. Não consigo cantinho porque estou com muita criança na sala de atividade. Então, como eu negocio essa arte enquanto expressão desse corpo que fala a todo tempo? Como você vê isso? Aceito a provocação. Provocação a gente aceita ou não, né? Aceito, bem aceita. Eu acho, Marcelo, que ainda que você me convide a fazer uma sugestão, eu preciso dizer que essa sugestão tem sempre que pensar ou que se remeter a um princípio. O primeiro princípio criança é um sujeito de expressão e de criação. Então, fugir dos desenhos estereotipados, das cópias, das repetições, dos trabalhinhos, aí o trabalhinhos entre aspas, porque a gente tem que chamar tudo de inho na educação infantil, como se fosse alguma coisa menor. O trabalhinho, o desenhinho, a historinha. Não, é a história. Só para complementar, o inho não tem amor, o inho está no meu lugar de ranço. Estou contigo também. Claro que eu posso ter Marcelinho, né, uma coisa, um chameguinho, mas quando eu falo da produção da criança, eu não posso falar de inho, porque eu estou desqualificando aquela produção como uma produção menor, infantilizada. Infantilizada no sentido mais... qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve. Desenho da criança. Então, que esses espaços de criação, eles sejam regidos pelo princípio de que eu preciso
oportunizar, propor à criança experiências de criação, em que a sua imaginação seja mobilizada, em que a sua potência expressiva seja mobilizada. Para isso, por exemplo, eu preciso fazer boas escolhas literárias, Ler em Ação, né? Esse projeto ao qual eu estou me referindo, que vai discutir isso. Eu não vou ler qualquer coisa, eu não vou pegar um livro para ensinar coisas. Não, o livro é a literatura, ele tem uma outra função, é a função de provocar fruição, de provocar imaginação, de ampliar repertório. Então, eu vou escolher bons livros literários, eu vou ampliar a possibilidade da criança conhecer outros modos de expressão, levar vídeos de dança, de arte, explorar produções artísticas e propor que elas também criem as delas, a partir de diferentes materiais, não poder experimentar, porque sempre o papel, a gente só trabalha, né, com papel A4 em cima da mesa, com aquelas canetinhas. Será que eu não posso botar na parede um pedaço de papelão um dia, experimentar desenhar e pintar de uma outra forma? Eu não posso fazer uma provocação, trazer uns materiais e colocar uma interferência? E aí tem várias possibilidades. Esse ateliê, eu tenho falado muito sobre isso nas reuniões. Esse ateliê Hélio Rodrigues, onde eu fiz a formação, porque aí teve um momento que eu senti essa necessidade, não, eu quero experimentar a minha possibilidade de criação. E o ateliê, ele não era um curso, tinha também uma dimensão teórica, mas era um curso experimental. A cada encontro, ele fazia uma provocação com a gente, com argila, com material, enfim. Então, também o professor e a professora estudarem repertórios para poderem diversificar as propostas plásticas, as propostas de movimento, momentos de dança, momentos de escutar músicas, diferentes sonoridades. Então, ampliação de repertório, princípio de que a criança é sujeito primeiro, né? Ativo, protagonista e expressivo, né? Nesse lugar de ser alguém que não está ali para trabalhar com cópias e repetições. Eu falo isso porque a gente ainda vê isso muito presente, né? E talvez porque a gente não sabe colocá-la no lugar. A gente também não desenvolveu a nossa potência expressiva. Quantos adultos, meus estudantes, quando eu falo, gente, vamos desenhar uma coisa aí, não sei desenhar. A gente construiu esse lugar. Eu não sei desenhar, não sei dançar, eu não sei cantar. Só o artista que canta e dança. Por quê? Você vai fazer a sua dança, você vai cantar você vai fazer o seu desenho, né? Então, tirar esse lugar de que a arte é alguma coisa muito encastelada. Mas a arte é uma expressão. Eu vou desenhar, não profissionalmente como um pintor, mas eu vou fazer lá, né, a minha pintura, o meu desenho, a minha dança. Eu acho que é isso, Marcelo. Bom, eu te ouvindo, eu vou dizer que eu tenho a certeza que é isso. A minha certeza do hoje e do agora é essa, amanhã eu não sei. A gente está indo para os nossos momentos finais, né? E queria que as nossas convidadas deixassem uma palavra, encerrassem o nosso encontro com uma palavra para o público que nos assiste. Paula? Eu acho que a palavra de hoje é ressignificação. Acho que a gente precisa se ressignificar, se entender, né? Passa pela gente, sabe? Essas relações, elas também passam pela gente. Então, acho que ela é ressignificação. Jéssica? Eu acho que eu fico com a coletividade, tanto nas relações com as crianças, quanto com os nossos parceiros também profissionais da educação infantil. Uma escola também é feita dos adultos que precisam pensar essa relação, esse tempo também, né? Não, falei tempo, não, só coletividade. Michele? Vou ficar com uma palavra batida, não batida, né? Mas eu acho que é amor, né? E a gente pensar nesse amor mesmo de uma forma respeitosa, acolhedora, né? Que mesmo com as dificuldades a gente consegue passar, superar e seguir em frente, ressignificar essas infâncias, né? E esse sujeito. Luciana? Bom, eu vou ficar com a palavra autocuidado. Né? A gente falou aqui muito em refletir, em ressignificar, em amor, em emoção, porque é o cuidado que a gente tem com esse corpo.
né? Então, acho que autocuidado finaliza muito bem, acho que todas as nossas reflexões e tudo que a gente discutiu aqui, né? E obrigada por esses momentos tão importantes assim de repensar. E é aquilo que eu falei no início, né? Sair do lugar que a gente pensa que a gente tem que controlar, que a gente tem que controlar a emoção, que a gente tem que controlar o nosso corpo, que a gente tem que se controlar o tempo inteiro. E a gente, automaticamente, a gente reproduz isso. A gente quer o autocontrole, a gente quer a disciplina, né? Então, acho que quando a gente fala em autocuidado, a gente está pensando nisso. É em refletir e mudar de postura mesmo, né? É isso. Sua palavra, Adriane. Encontro. Acho que pensar que o encontro é aquilo que caracteriza todo o espaço coletivo. Encontro com o outro, encontro consigo mesmo, encontro com a sua potência, encontro com a coletividade, encontro com o autocuidado, encontro como essa conexão com a vida. Minha palavra é provocação. A gente agradece, né, ao nosso subsecretário Adriano, ao nosso secretário Renan Ferreirinha, pela todo o incentivo aí conosco nessa 15ª JPEI, a parceria da equipe da Multirio, que são assim imbatíveis, infalíveis conosco, ao Espaço Capiberibe 27, que nos cedeu gentilmente para acontecer as nossas rodas com vocês. Tá? Todos vocês, principalmente, né, óbvio, que nos assistem nesse momento e que a gente pede, né, a gente clama, não larguem as nossas mãos. A gente sozinho não vai conseguir nada, nada, tenho certeza disso. A gente pode elaborar o documento mais lindo, com as palavras mais lindas no nível central. Se não tomar vida em cada sala, em cada espaço de atividade, em cada relação estabelecida e tecida com as nossas crianças, nada vai ter valido a pena. Gratidão, gente. Boas discussões e a gente aguarda as avaliações de vocês, as proposições, as críticas, porque a gente está aqui para fazer valer o melhor para essa mega rede de ensino. Até lá.